vocês? Eu sou Morgana, esse aqui é o História de Noah e hoje nós vamos estudar a revolta da Chibata, uma revolta negra que aconteceu em 1910 lá no Rio de Janeiro, em busca do fim dos castigos físicos para os praças da Marinha, que em sua maioria eram homens negros. Sim, 22 anos depois da abolição da escravatura, você ainda tinha sistemas extremamente racistas no nosso país, como o da Marinha, que ainda aplicavam castigos físicos como a chibata e o bolo em homens negros. E a revolta, então, vai vir para denunciar o racismo científico que imperava naquele período no nosso país, como também o racismo estrutural que está presente na nossa sociedade até hoje. Então, para você entender melhor como que foi, o que aconteceu e tudo isso, logo depois da vinheta. Hey, seres humanos! Tudo bom com vocês? Eu sou Morgana, sou professora de História, esse aqui é o História de Noah e hoje nós vamos estudar mais um movimento social do nosso país, da Primeira República, dessa vez em busca da Constituição, da criação de direitos, tá bom? Mas antes da gente começar, por favor, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, deixa o seu curtir, é super importante, você sabe que a gente pede aqui todo vídeo, então deixa o seu curtir, mesmo que você esteja vendo na TV, tá bom? Deixa os seus comentários, comenta aqui o que você achou, o que você aprendeu, quais são as suas dúvidas, a gente sempre responde vocês. Se você também tiver alguma ideia de alguma aula que você queira que a gente faça aqui no canal, também deixa aqui. Além disso, se você quiser conhecer a gente um pouquinho mais intimamente, nos segue nas nossas redes sociais, nós temos conteúdo exclusivo para o Instagram, então vai lá, que eu tenho certeza que você vai gostar também. Lembrando aquela dica que eu já dei no vídeo passado, gente, de caso esse vídeo fique muito longo, que é bem provável, ou se você só está recapitulando o assunto, coloca a velocidade no vídeo no 1.5 ou no 2.0 para que eu fale mais rápido e assim você consiga ver esse vídeo mais rápido também. Todas as nossas referências de textos, vídeos e qualquer coisa que eu coloque aqui vão estar no nosso box de descrição, tá bom? Caso você queira conhecer um pouquinho mais sobre essa história. Além disso, também vão estar os links para caso você queira comprar os livros que eu usei para essa aula. Compre pelo nosso link da Amazon, porque assim você não paga nada mais pelo seu livro, mas você ajuda a gente também financeiramente a manter esse canal, gente. É super importante, tá bom? Então, vamos para a nossa aula. Revolta da Chibata, 1910. Para você entender por que os marinheiros do Rio de Janeiro sequestraram 4 navios, atiraram contra a cidade, se rebelando pelo fim das chibatas, você precisa entender qual era a situação das pessoas pretas no nosso país durante a Primeira República, ou seja, após a abolição da escravatura. A escravidão ela foi abolida em 1988, um ano antes da República ser proclamada. E o que aconteceu com essas pessoas negras, pretas, que foram libertas, então, aqui entre muitas aspas? Elas foram libertas para o quê? O que o governo deu para elas? O que significava essa liberdade para o governo? Era simplesmente assinar uma carta de alforria e dizer você não é mais escravo. Mas o governo não deu nenhum tipo de condição de vida, de estrutura, para que esses escravos pudessem ser inseridos na nossa sociedade brasileira. O que isso significa? Significa que não foi dado trabalho, não foi dado moradia, não foi dado nenhum tipo de auxílio financeiro para essas pessoas pretas reconstruírem ou construírem uma vida para elas e para suas famílias. Mas em vez disso, o governo deu dinheiro para quem naquela época eles achavam que estava saindo perdendo com a abolição da escravatura, que eram os donos de escravos. Gente, a política do nosso país é toda cagada nesse nível desde sempre. O que vai acontecer então com essas pessoas pretas que foram libertas? Grande parte delas vai migrar para as cidades. Lembrando, gente, que no nosso país a grande massa dos escravos estava no campo, estava trabalhando na agricultura, nas grandes fazendas, principalmente de café e cana-de-açúcar, mas você também vai ter aqui, principalmente para a região do sul, essa característica dessas fazendas menores, né, onde você tinha 2, 3 escravos apenas. Nos 3 estados do sul, você tinha poucas fazendas que eram gigantes, que iam ter 100, 200 escravos, a maioria tinha 2, 3, porque eram fazendas menores, mas nós não temos números de quantas pessoas negras migraram, então, para as grandes cidades. A gente sabe que grande parte delas migrou para as grandes cidades, aqui falando, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, entre outras, mas muitos deles também ficaram no interior, gente.
Muitos deles apenas migraram de região, por exemplo, saíram do Paraná e foram para Santa Catarina, ou saíram do norte do Paraná e foram para o oeste. Alguns deles apenas trocaram de fazenda, indo trabalhar para um fazendeiro menos violento. E por que eles vão fazer essa migração de região? Porque muitos deles foram separados de seus familiares. Então, muitos deles vão fazer essa migração em busca dos seus parentes que foram vendidos ou que fugiram durante o período da escravidão. Então, você vai ter essa migração acontecendo dentro do nosso país. E aí, qual que vai ser a situação de trabalho dessas pessoas negras? Gente, naquele período não existia uma lei trabalhista. A lei trabalhista vai ser uma coisa que vai surgir mesmo no Brasil no final da década de 20, mas que vai ser mais estruturada durante a ditadura do Estado Novo de Vargas, depois da década de 30. Mas aqui, de 1889 até ali 1910, que é quando tá rolando essa revolta, você não tem lei trabalhista. Então, como que eram feitos esses acordos trabalhistas, então, dessas pessoas pretas que foram libertas? Esses acordos eram feitos direto com os donos da fazenda ou com os donos do comércio onde eles trabalhavam. Era individual, então era um acordo que eu, empregado, fazia com o meu empregador, e aí esse empregador fazia um acordo com outro empregado de outra forma, então era algo muito individual. Além disso, eu, empregado, não tinha nenhum tipo de garantia de que o que eu tinha acordado com o meu empregador fosse ser cumprido. Não tinha como obrigar esse meu empregador a cumprir que ele ia me pagar o salário, o dia que ele ia me pagar, o que tipo de serviço que ia ser feito. Nesse período ainda era muito comum os castigos físicos, tá? Tanto no campo quanto na cidade. Tá, mas e se a pessoa trabalhasse no campo? Quais eram os serviços que ela ia fazer? Por exemplo, ela podia trabalhar de meeiro, peão, arrendatário, lavrador, agregado, etc. Tinha vários serviços. Na cidade, essa gama de serviços era muito maior. Por exemplo, ele podia trabalhar em fábricas, em serviço doméstico, em esportes, no teatro, na imprensa, podia trabalhar em escolas, nas forças armadas, nas construções, profissões liberais. Ok? Então tinha muito mais opções de trabalho. Qual era a característica em comum da pessoa negra que ficou para trabalhar no campo e da pessoa negra que ficou para trabalhar na cidade? Salários irrisórios. Salários muito pequenos, que não pagavam o custo de vida dessa pessoa, ou seja, que não pagavam a comida que ela precisava comer, o aluguel, as despesas da casa, coisas básicas para você conseguir passar o mês. Então essas pessoas viviam na miséria. No caso das cidades, a gente já falou bastante aqui no nosso canal, que você vai ter o caso dos cortiços, que eram aquelas casas onde tinham superlotação. No caso das mulheres, então, que vão virar prostitutas, ou dos homens que vão para a marginalidade para conseguir complementar essa renda mensal, ou seja, que vão precisar se submeter a vender o seu corpo ou a roubar para conseguir condições mínimas para viver. E no campo você não vai ter condições muito melhores. Vou dar para vocês aqui 2 exemplos de um caso extremamente ruim e de um caso mais ou menos bom. Você vai ter essa citação desse caso de uma família que foi contratada para ser meeira. O que o meeiro faz? Ele toca o gado, cuida da fazenda, abre o roçado, entre outros serviços. Então você vai ter o caso dessa família negra que vai trabalhar nessa fazenda fazendo esse serviço de meeiros em troca do quê? Em troca de 1 litro de banha. Ou seja, a gente não está nem falando aqui de salário mínimo, a gente está falando de salário. Esse início da República, a gente vai estar discutindo, então, essa necessidade de que a pessoa preta precisa sim ser paga pelo seu salário e não trabalhar apenas por moradia. Entende? Então, a gente não chegou nem na questão do salário mínimo ainda. A gente tem que trabalhar a questão de salário. Mas esse é um dos piores casos. O que seria um caso melhorzinho para essas famílias que viviam no campo, então? Por exemplo, famílias que, em troca de trabalhar nessas fazendas, ganhavam dos fazendeiros um pedaço de terra onde elas poderiam fazer a sua plantação individual ali. Dependendo do tamanho dessa plantação, serviria para que eles tirassem da terra toda a sua alimentação e o sustento da casa, e eles conseguiriam, então, plantar um pouquinho a mais para vender esse a mais e conseguir, então, com o dinheiro, complementar a renda e as necessidades da casa deles. Mas isso, gente, não era o mais comum, tá? Isso era um caso muito, muito bom já para aquele período. Então, não era todo mundo que tinha esse pedaço de terra fora o trabalho que fazia para o fazendeiro, entende? Qual que vai ser a característica, então, do trabalho negro durante a Primeira República? Vai ser, então, um trabalho extremamente exploratório, ou seja, eles vão trabalhar demais,
ganhar de menos, muitos deles vão sofrer castigos físicos. Além disso, eles vão estar submetidos a trabalhos insalubres. O que é um trabalho insalubre? É um trabalho que traz condições prejudiciais à sua saúde. Por exemplo, pensando nas cidades, é um local de trabalho onde vai ser muito fácil acontecer acidentes, aonde você pode se machucar, aonde você pode contrair doenças, esse tipo de coisa. A gente vai falar mais sobre isso no vídeo da greve geral de 1917. A pior coisa que eles vão ter que encarar é o racismo científico. A gente já falou sobre ele no vídeo 2 dessa série da Primeira República, mas o racismo científico, então, é uma característica social da Primeira República muito forte, aonde os negros não vão ter oportunidades de trabalho, oportunidades de educação e vão sofrer esse racismo que vai dizer que eles merecem esse tratamento por causa das condições biológicas deles, que eles são ignorantes, que eles são inferiores, porque é uma condição biológica, eles nascem com isso, então eles devem ser tratados assim porque eles nunca vão evoluir biologicamente. E aí, então, você vai ter a Marinha. Porque a gente precisa chegar na revolta da Chipada que aconteceu na Marinha. A Marinha, ela já era um emprego escolhido por pessoas negras desde antes da abolição da escravidão. Por quê? Porque ela tinha cargos direcionados especificamente para homens negros. Além disso, ela vai fornecer moradia, alimentação, viagens internacionais e estabilidade, já que quando você entrava na Marinha, você tinha que ficar 6 anos ou 15 anos. Você não podia sair antes desse período. O serviço naquela época, ele não era obrigatório como é hoje. Então, quando você fazia 18 anos, você não era obrigado a servir. O serviço naquela época era voluntário, mas ninguém se voluntariava. Mas, professora, por que ninguém se voluntariava se eles davam tudo isso? Porque o serviço era extremamente exploratório, tá bom? Além disso, você tinha uma cultura muito racista dentro da Marinha e você tinha os castigos físicos também. Então, como é que as pessoas se tornavam marinheiros naquela época? Era através das escolas de aprendizes de marinheiros, que eram escolas para onde eram mandados meninos negros e mestiços, principalmente, e órfãos, para viver naquela escola, principalmente por famílias que não conseguiam sustentar essas crianças, ou por juízes que, em vez de mandar os órfãos para algum orfanato, mandava para essas escolas de aprendizes. O que acontecia nessas escolas? Essas escolas, então, elas eram responsáveis por treinar e educar esses meninos, entre muitas aspas aqui, para trabalharem na Marinha. Então, eles eram responsáveis por vários serviços físicos dentro dessa escola, como fazer a própria alimentação, concertos, entre outras coisas. Eles sofriam muitos castigos físicos dentro dessa escola, e o termo que eles usavam na época era adestramento, porque você tinha que adestrar esses homens negros a se tornarem civilizados. Então, perceba esse discurso. Eles não eram civilizados como a sociedade brasileira precisava que eles fossem, por causa das condições biológicas deles, de homens negros e mestiços, eles não eram civilizados. Dentro dessa escola, os castigos físicos serviriam para adestrá-los, ou seja, tornando-os civilizados o suficiente para irem para a Marinha, e lá eles sofreriam mais castigos físicos, porque como eles têm dentro deles essa condição de mestiços e negros, eles nunca alcançariam esse grau de civilidade que um homem branco teria. Então eles precisavam sofrer esse castigo físico da mesma forma que você bate num animal para ele fazer a sua vontade. Sim, gente, e esses termos vão estar dentro das regras dessas escolas, vão ser termos que vão ser usados oficialmente. Além disso, você vai ter muitos desses meninos dentro dessas escolas que vão sofrer violência sexual. A outra forma de entrar para a Marinha era de forma obrigatória. Como? Gente, nesse período você vai ter a criminalização do homem negro como uma prática comum dentro da República. A gente já falou disso várias vezes aqui, tá, gente? Eles vão ser presos, eles vão ser considerados vagabundos. Quem não tiver trabalho e morar na rua, quem trabalhar na rua, vai ser considerado vagabundo. Lembra lá daquela lei que a gente falou no vídeo 2 aqui também, que a gente falou sobre a lei de não andar descalço e sem camisa? Também vão ser considerados homens vagabundos, esses que não têm dinheiro para comprar sapato ou roupas. O desleixo, né, estar sempre limpo e lavado, vai ser considerado também uma característica natural, biológica do homem negro nesse período. Você vai ter vários problemas dentro da Marinha,
porque os marinheiros, ou praças, como eles eram chamados naquele período, eles não eram tão bem vestidos como os oficiais, eles não recebiam dinheiro suficiente para comprar roupas novas. Mesmo durante a revolta da Chibata, você vê fotos de muitos deles descalços durante essa revolta, porque eles não tinham dinheiro para comprar sapatos. Essas características vão ser consideradas características biológicas, naturais, características que comprovavam a incapacidade do homem negro de evoluir socialmente, de receber cargos maiores dentro da marinha. Uma expressão muito comum nesse período também vai ser a expressão que a gente usa até hoje no nosso país, é uma expressão extremamente racista, que é trabalho de preto. Você provavelmente já ouviu essa expressão, que significa o quê? Que é natural, é biológico do homem negro essa condição de preguiça, de um trabalho mal feito, de um trabalho porco. Então a marinha vai ter um racismo dentro dela, não só estrutural, mas muito claro, gente, muito aberto. Tem uma reportagem de 1911 que vai estar falando sobre a revolta da Chibata no jornal A Folha de São Paulo, aonde o jornalista vai deixar bem claro, ele vai dizer assim, ó: o oficial nunca foi marinheiro, ou seja, quem se torna oficial na marinha não é alguém que veio desde lá de marujo e foi crescendo e aprendendo as funções no cargo até se tornar líder daquele navio, comandante daquele navio. Não, ele nunca foi um marinheiro. O marinheiro nunca poderá ser um oficial. Para vir a ser um oficial, é preciso pertencer à burguesia abastada, ter dinheiro para custear a conquista do galão na escola naval e ser menos mestiço ou mais branco possível. Isso eram pré-requisitos para se tornar um oficial. E aí, no livro do autor Álvaro Bomicar, de 1916, onde ele vai estar discutindo as questões raciais dentro do nosso país, ele vai estar falando mais especificamente sobre a marinha, ele vai dizer assim: a divisão da marinha era clara e legalizada. Mesmo que um negro tivesse dinheiro para custear o galão, ele seria recusado no processo presencial de avaliação pessoal, já que o avaliador branco seria responsável por criar alguma impossibilidade. Ou seja, a gente está falando aqui de racismo estrutural, que vem das estruturas do Estado, porque ele vai se manter pelo apoio do Estado, seja por leis, seja por força ou por situações não visíveis. O fato é que em 1889, quando a República foi declarada, foi criada uma lei extinguindo os castigos físicos, não só da Marinha, mas de todos os tipos de trabalho dentro do Brasil. Mas 4 meses depois, a Marinha cria, então, a Companhia Correcional, aonde ela vai implementar novamente esse castigo físico, aonde ela vai estabelecer limite para as chibatadas. Chibatada, gente, é você pegar um chicote e bater nas costas de uma pessoa enquanto ela está amarrada num tronco. Ou o bolo. O bolo era tipo palmatória, que é aquelas palmatórias de madeira, onde você bate na mão da pessoa até quebrar os ossos. Então, era isso. E aí, é claro que, apesar de ter essa legislação, esses castigos físicos, eles eram aplicados conforme a vontade dos oficiais, dos comandantes. Então, você vai ter casos de 250 chibatadas sendo aplicadas em apenas um homem. Sendo assim, professor, então eles só tinham que se revoltar, porque não tinham o que eles fazerem para acabar com esse castigo físico. Mesmo com esse racismo estrutural, mesmo com esse racismo biológico, eles vão tentar derrubar esses castigos físicos de outras formas antes de chegar na revolta. A revolta ela foi planejada por mais ou menos um ano antes dela acontecer. Antes disso, eles tentaram de formas mais oficiais. Por exemplo, enviando reclamações para jornais, ou você vai ter o João Cândido, que foi o principal líder da revolta da Chibata. Ele chegou a ter uma reunião presencial com o presidente Nilo Peçanha em maio de 1910, levando a causa dos marinheiros negros para o presidente do país. Você vai ter, por exemplo, a carta anônima enviada e assinada pelo Mão Negra, onde ele denunciava que os praças da marinha eram escravos de oficiais da marinha a levar chibatadas, mas nada foi feito. Nenhum dos requerimentos dele, dos pedidos deles, foram respondidos. Sendo assim, a revolta, então, vai acontecer do dia 22 ao dia 26 de novembro de 1910. E vai ter como líderes o João Cândido Felisberto, o André Avelino, o Francisco Dias Martins e o Manuel Gregório do Nascimento. Esses vão ser os 4 líderes principais da revolta. Eles vão sequestrar, então, 4 navios
da Marinha, sendo 2 deles os encoraçados Minas Gerais e São Paulo, que eram os navios de guerra mais poderosos daquele período, ou seja, não tinha navio para combater eles belicamente. O que isso significa? Significa que mesmo que o governo decidisse responder de forma bélica, ou seja, atacando, guerreando com esses navios, como aconteceu, por exemplo, na Revolta da Armada, que a gente já tem vídeo aqui no canal também, os revoltosos estavam em superioridade bélica, porque as armas que eles tinham eram mais poderosas. Então, a única opção que o governo tinha era de afundar esses 2 navios. Só que esses navios tinham sido recém-comprados, eles tinham acabado de chegar da Inglaterra naquele ano mesmo, e isso significava então perder um grande investimento para a Marinha e para o Estado brasileiro. Então a gente percebe que essa revolta ela foi sim planejada, ela não foi só planejada na sua militância, a gente já vai falar das requisições desses marinheiros, mas ela também foi pensada e planejada por esses marinheiros de que os pedidos deles fossem ouvidos, de que as demandas deles fossem acatadas e que eles tivessem algum tipo de proteção contra a repressão do Estado. Prova disso é que essa revolta vai estourar uma semana depois da posse do presidente Hermes da Fonseca, que é um período político no Brasil de bastante abalo, porque foi uma eleição bem conturbada, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, aonde você vai ter ali as causas civilistas, que foi um burburinho político acontecendo aí em torno do presidente eleito Marechal Hermes da Fonseca e o candidato da oposição, que era o Rui Barbosa. Então você percebe que eles planejaram não só o melhor local, o melhor momento, mas também a melhor forma de fazer essa revolta. Dados então sobre esses marinheiros que se revoltaram. 70% deles vão ser analfabetos e 75% deles vão ser negros. Então você percebe que é uma luta da população negra por direitos nessa revolta, como também pelo fim do racismo, que vai ser simbolizado pelo fim dos castigos físicos. Só para você ter uma ideia de quão comum eram esses castigos físicos dentro da Marinha, só na viagem que foi feita no navio Scott Bahia pelo capitão Alberto Durão Coelho, ele tinha sobre o seu comando 288 marinheiros. E durante essa viagem, ele mandou aplicar 911 castigos físicos, punições para esses marinheiros. Ou seja, mais ou menos 3 para cada marinheiro. Então, era muito comum esses castigos físicos dentro da Marinha. Você vai ter a sobrecarga de trabalho, gente. Você vai ter o caso, por exemplo, de navios que precisavam de 900 marinheiros e que tinham ali dentro trabalhando apenas 300 marinheiros. A Marinha era obrigada a fornecer para eles alimentação. E ela fornecia para eles alimentos podres, estragados, sem falar das instalações onde eles dormiam dentro desses navios, que eram completamente úmidas, mofadas, insalubres, ou seja, que eram diretamente confrontadas com as condições e com a alimentação que era fornecida para os oficiais, esses homens que eram os comandantes desses navios e que eram brancos em sua totalidade. Então eles estão planejando já essa revolta, mas o estopim dela vai ser quando o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes recebe como castigo do seu comandante 250 chibatadas. Ele chega a desmaiar no momento que ele está levando essas chibatadas, mas as chibatadas continuam a ser aplicadas nele. E quando as chibatas terminam, ele é proibido de receber qualquer tipo de cuidado médico. Sendo assim, a revolta que já estava sendo planejada, ela vai estourar na noite do dia 22 de novembro de 1910. E como que ela vai estourar? Esses marinheiros eles vão se revoltar e eles vão matar o comandante e outros oficiais desse navio, como também vão matar mais 6 marinheiros. Eles vão virar os canhões desse navio para a cidade do Rio de Janeiro e vão atirar contra a cidade, vão chegar a atingir uma casa e matar uma família ali dentro, inclusive as crianças que moravam ali. Vão entrar em contato com os outros navios que estão na Baía de Guanabara e aí então esses outros 3 navios vão se rebelar junto com eles. Sendo assim, só nessa primeira noite eles vão ter cometido 3 crimes gravíssimos, que vai ser o crime de revolta, porque naquela época você não podia se revoltar e nem fazer nenhum tipo de greve, de assassinato, já que eles mataram esses oficiais brancos dentro desse navio, e além disso o crime de insubordinação, já que eles se revoltaram contra os seus oficiais. E isso vai chocar o Rio de Janeiro, isso vai chocar o Brasil e o mundo, porque vai todo mundo se perguntar o que faz
esses marinheiros a se revoltarem e cometerem 3 crimes com penas extremamente grandes de forma tão pública. Contra o que eles estão lutando? Então eles vão conseguir colocar em pauta, não só no Brasil, mas internacionalmente, em jornais como Le Figaro ou New York, o racismo que acontecia aqui dentro do nosso país. Essa não vai ser a primeira revolta negra que vai usar de violência para trazer a sua pauta, gente. Você tem que lembrar que o governo brasileiro não valoriza as vidas dessas pessoas negras. O governo brasileiro mata eles, sem pensar 2 vezes. É só você lembrar dos vídeos que a gente fez anteriormente aqui dessa Primeira República. Então, se o governo não valoriza a vida deles, gente, qualquer revolta aqui vale vidas, tá? Eles estão colocando a vida deles em risco pela tentativa de conquista de um direito, de ser visto como um ser humano por esse Estado, que vê eles sendo mortos, que vêem eles recebendo 200, 300 chibatadas e que não tá fazendo nada. Sendo assim, eles vão se rebelar e, estando em posse dos maiores navios de guerra do nosso país e do mundo naquele período, o governo não vai ter outra alternativa a não ser negociar com eles. Então essa é a primeira revolta que acontece no Brasil, de todas as que a gente falou durante esse período, que realmente vai ter algum tipo de negociação do governo. Por quê? Porque o governo não tinha como combatê-los, não tinha como matá-los, exterminá-los como ele fez anteriormente. Pelo menos não nesse primeiro momento. A gente já vai chegar nesse ponto depois. E então eles vão mandar para o presidente do país uma carta com as suas reivindicações. Ela vai ser escrita pelo marinheiro Francisco Dias Martins e ela vai ter 4 principais pontos aqui de pedidos desses marinheiros. E aí você percebe como eles entendiam do serviço deles e como principalmente era uma revolta organizada. O primeiro pedido deles vai ser a retirada dos oficiais incompetentes. Como eu disse, gente, você tinha muito trabalho para poucos marinheiros. Navios que precisavam de 900 trabalhadores e tinham 300 trabalhadores. E aí você tinha esses oficiais que davam ordens, então, e que não sabiam o tempo que levava para fazer esse serviço, não sabiam quantos homens precisavam para fazer esse serviço e não levavam em conta que esses marinheiros, eles não tinham todos os materiais e recursos necessários para fazer esse serviço. E aí eles determinavam prazos, eles determinavam tempos e atividades sem levar tudo isso em conta. E quando esses marinheiros não conseguiam fazer, eles iam lá e aplicavam os castigos físicos, colocando a culpa dessa ineficiência desses marinheiros na cor da pele deles ou na condição biológica deles. Os marinheiros aqui vão estar pedindo para que sejam contratados na Marinha oficiais competentes, que saibam fazer o seu trabalho, que saibam comandá-los, que saibam dizer quanto tempo realmente leva um serviço, que saibam avaliar as situações nas quais eles estavam vivendo ali naquele momento. Porque, por exemplo, tinham chego no Brasil só naquele ano 26 novos navios e não tinham sido contratados novos marinheiros. Então essa tripulação só tinha sido dividida por esses navios, tinha muito mais trabalho para ser feito e menos mão de obra. A segunda requisição deles vai ser a extinção dos castigos físicos, tanto da chibata quanto do bolo. O terceiro vai ser a educação dos marinheiros, porque, como eu disse, eles não eram educados. Alguns deles que passavam pela escola de marinheiros eram educados, mas como a maioria desses meninos vinham dessa condição de criminalidade, ou seja, eram obrigados a trabalhar na marinha pelo governo, porque eram considerados vagabundos, eles não estavam ali porque eles gostavam do serviço, eles não recebiam nenhum tipo de educação para fazer esse serviço. Então você já tinha mão de obra de menos e gente não qualificada trabalhando ali, que atrasava esse trabalho. Então esses marinheiros vão pedir educação para todos os marinheiros, para que eles conseguissem fazer o seu trabalho com honra. A quarta reivindicação deles vai ser uma nova tabela de serviços, aonde os próprios marinheiros vão tabelar o tempo necessário para as atividades, quais são as atividades que são feitas nos navios e quantas pessoas precisa e quais recursos e materiais precisa para serem feitas essas atividades. Essa revolta, ela vai contra todo esse racismo científico que imperava nesse período. Ela vem para mostrar que sim, esses marinheiros, eles servem sim para comandar esses navios, eles sabem sim aprender o seu ofício, eles só não se tornam oficiais por falta de oportunidade dentro da Marinha e por causa desse racismo estrutural. E vai ser então essa revolta que vem dessa classe minoritária da Marinha para essa classe de oficiais, né? Que vai pensar o trabalho na Marinha de baixo para cima. E como que a imprensa então vai receber essa revolta? Você vai ter a grande maioria dessa imprensa contra esses marinheiros, mas você também vai ter uma parcela deles
a favor, mas o que a maioria deles vai concordar é o fim do castigo físico. Por quê? Porque isso vai chocar essa sociedade. Por quê? Porque o tronco, a chibata, é um grande símbolo da não civilidade. É um grande símbolo desse Brasil escravocrata, que cresceu por causa da escravidão e que deveria estar lá atrás, na monarquia, mas que estava presente ainda hoje durante essa república moderna, como eles queriam tanto pregar. Então, essas reivindicações vão ser discutidas na Câmara de Deputados e no Senado, e esses castigos físicos, eles vão ser abolidos. Eles não vão mais se manter. E vai ser oferecido, então, para esses marinheiros a anistia, ou seja, todos os 2.300 marinheiros que participaram da revolta da chibata não poderiam ser presos ou demitidos da marinha assim que a revolta terminasse. E aí eu tenho duas fotos para mostrar para vocês. Essa primeira vai ser a entrega desse navio, que foi acompanhada por jornalistas. E aí você vê então esse comandante fardado com essa farda preta, recebendo a passagem do comando desse navio por esse marinheiro negro. E, gente, isso para eles era uma condição extremamente humilhante para esse comandante branco. Ele nunca recebia o comando de um marinheiro ou de um oficial menor do que ele. Muito menos tinha essa questão de você prestar continência e de você ter esse contato de olho no olho com um oficial tão abaixo dele como um marinheiro, e principalmente esse marinheiro sendo negro ou mestiço. Você consegue perceber nessa foto o desconforto desse oficial e de como o pé dele está levantado. Ou seja, ele começa a andar antes dessa passagem de comando terminar. Você vê que o marinheiro negro ainda está fazendo o comando e esse oficial, esse comandante branco, ele já está saindo sem esperar que essa passagem termine. Por quê? Porque lembra lá, esse período é um período onde você tem muita propaganda, né? E essa passagem de comando dos navios vai ser acompanhada pelo jornalista para demonstrar que esse racismo que foi denunciado, que esse confronto entre oficiais brancos e marinheiros negros estava sendo encerrado. Que a partir desse momento não ia mais ter racismo dentro da marinha. Mas não é isso que vai acontecer. Essa segunda foto aqui é uma charge onde você vê a representação, então, do João Cândido. O João Cândido, ele foi eleito o principal líder da revolta da chibata, e aí você vê ele representado com essa farda de oficial. Do lado dele, você vê dois marinheiros brancos, e aí você consegue enxergar como é essa representação, porque essa charge ela foi feita para representar, então, de como seria ridículo você ter na marinha oficiais negros. Então você percebe como ele é representado como um homem gordo, enquanto os marinheiros brancos são representados como homens magros, então ele não tem um tipo biológico para ser um oficial. Além disso, você vê a caracterização do lábio, do beiço grande, das orelhas gigantes e dessas olheiras bem marcadas. Então você percebe como a imagem ela vem para mostrar o quão ridículo seria você ter marinheiros brancos sob o comando de oficiais negros. E aí você percebe que esses marinheiros brancos, eles também estão descalços, porque era uma caracterização dos homens negros, porque eles não tinham dinheiro para pagar sapatos. Porque a ideia que eles querem passar é que mesmo esse homem negro vestido como um oficial, ele ainda não passa honra, ele ainda não passa respeito para ser um oficial. Sim, gente, isso era um posicionamento dos jornais da época. Só para você ter uma ideia, o João Cândido, então, ele foi eleito pelos jornais da época como o principal líder dessa revolta. E ele vai ser nominado, então, como o almirante negro. E aqui vai ter dois sentidos, tá bom? Para os jornais governistas que eram contra a revolta, chamar o João Cândido de almirante negro eram duas palavras que não concordavam, porque para eles não existia um almirante que fosse negro, era ridículo, no simples fato de você nomear um negro de almirante. Ao dar esse nome de almirante negro para o João Cândido, para eles era mostrar o quão ridículo era esse homem negro tentar se comparar a um almirante branco. Mas já para os jornais que eram a favor dessa revolta, eles também pegaram esse nome. Eles também começaram a chamar João Cândido de almirante negros. E para eles venham com essa entonação diferente de demonstrar a capacidade do homem negro, a capacidade de comando desses homens negros, porque durante essa revolta eles comandaram esses navios gigantes na orla
do Rio de Janeiro sem nunca terem passado pela escola naval. Então, para eles, ao chamar o João Cândido de almirante, era essa possibilidade de que sim, de que um homem negro podia sim, tinha capacidade sim, de ser um almirante da Marinha. E o que vai acontecer com eles então? Eles vão fazer a entrega desses navios, vão sair anistiados e com os castigos físicos abolidos. Só que eles vão ter que voltar a trabalhar dentro desses navios. E aí o sistema de vingança vai começar. Vários desses homens vão ser demitidos, muitos deles vão começar a sofrer ameaças. Os navios nos quais eles trabalhavam começaram a ser desarmados para que eles não pudessem se revoltar novamente. E aí, é claro que essa revolta vai acontecer porque você está nesse sistema de vingança e de perseguição, apesar da anistia. E aí essa revolta vai acontecer na Ilha das Cobras e agora sim o governo vai atacar, vai atirar militarmente contra essa ilha, aonde esses marinheiros estavam, até fazer a prisão de todos eles. E o destino desses homens vai ser horrível, gente. Vai ser horrível. 16 deles vão ser presos na Ilha das Cobras, numa cela, e vai ser jogada cal até que eles morram sem ar, asfixiados por essa cal. 100 deles vão ser presos no navio satélite para serem enviados para trabalhar na ferrovia da Madeira Mamoré, lá na Amazônia, para um trabalho escravo. Sim, durante essa viagem, 11 deles vão ser fuzilados dentro desse navio e seus corpos vão ser jogados no mar. E os outros 97, então, vão ser mandados para esses trabalhos forçados, trabalho escravo, gente, trabalho completamente insalubre. Milhares de homens vão morrer nessa construção dessa ferrovia e das linhas telefônicas ali na Amazônia. Esses navios, principalmente esse navio satélite, eles eram comparados com navios negreiros, então você vai ter cerca de 200 homens presos dentro desse navio e 44 mulheres presas dentro desse navio, que vão estar todos amontoados, sem lugar para fazer as suas necessidades fisiológicas, sem alimentação, sem ar, sem luz, sofrendo castigos físicos até chegar nessa ferrovia e serem obrigados a trabalhar lá, onde eles vão sofrer mais castigos físicos, onde eles vão ter menos condições decentes de trabalho, onde a maioria deles vão morrer trabalhando ou passar o resto da vida nesses trabalhos forçados. O João Cândido, por ser o líder desse movimento, ele não vai ser morto para que não gere essa propaganda ruim contra o governo, já que ele era uma figura muito vista, mas ele vai ser preso sim, primeiro num presídio na Ilha das Cobras, apesar de ele não estar no momento ali onde essa segunda revolta acontece, ele vai ser preso posteriormente, depois ele vai ser preso e mandado para um manicômio, então ele vai ficar alguns anos preso ali, e depois ele vai ser liberto e vai passar o resto da vida dele trabalhando como pescador no Rio de Janeiro. Então, gente, a gente percebe que essa revolta da Chibata, ela fala dessa realidade do que é ser negro no Brasil pós a escravidão, dessa criminalização desse homem negro, dessa falta de educação e de oportunidades para que ele consiga fazer parte dessa sociedade e principalmente desse Estado que simplesmente não se importa com a vida dessas pessoas e manda matar todos eles, desse racismo estrutural que está nas estruturas da nossa sociedade, que está nas leis da nossa sociedade, que estão nos sistemas que fazem parte dessa sociedade, como aconteciam na Marinha. Para você ter ideia, gente, a revolta aconteceu lá em 1910, mas só a partir do século XXI a gente chegou a ter um almirante negro fazendo parte da Marinha. Então é uma caminhada muito longa ainda. Além disso, esse foi um movimento que o governo brasileiro tentou silenciar muito. Por exemplo, a primeira tentativa de se escrever um livro contando a história dessa revolta aconteceu durante o Estado Novo, o governo de Vargas aqui no Brasil. E ele foi, sim, censurado. O governo Vargas não deixou que ele fosse publicado. O primeiro livro sobre a revolta da história da Chibata vai ser publicado em 1958 e vai ser escrito pelo Edmar Morel, e é ele que vai dar esse nome para essa revolta, porque até então essa revolta não tinha um nome, não era chamada de revolta da Chibata, não tinha um nome específico para caracterizar esse movimento, mas já na ditadura civil-militar ali, a partir da década de 70, esse livro ele vai ser censurado novamente pelo governo brasileiro, ele vai ser retirado das livrarias para venda e das bibliotecas, para que as pessoas não entrem em contato com essa história. Sendo assim, a revolta da Chibata ela só começou a entrar nos livros didáticos de história e
no currículo escolar do ensino médio e do ensino fundamental após a década de 80, após a ditadura civil-militar do nosso país. E por que isso aconteceu, gente? Simples! Porque a revolta da Chibata é um grande grito sobre racismo, racismo estrutural, racismo científico, e vai contra todo esse discurso que vem sendo construído no nosso país desde a Primeira República e que foi validado tanto por Vargas na ditadura do Estado Novo quanto pela ditadura civil-militar da década de 70 e 80, de que o nosso país é um país igualitário, onde todas as raças coexistem de forma igualitária, convivendo em harmonia, que não existe racismo no nosso país. Por que eles vão manter a revolta da Chibata escondida? Porque o racismo estrutural, para ele ser perpetuado, para ele continuar, a sociedade precisa acreditar que ele não existe, que existe sim algum tipo de democracia racial aqui dentro do nosso país. Então, quando a gente não estuda esses movimentos de minoria dentro da escola, a gente não aprende como que o sistema funciona, como que as leis funcionam no nosso país para essas minorias. E aí, então, esse racismo e outros vários preconceitos, eles não vêm à luz, eles não vêm para conversa. São sistemas que são escondidos da grande massa, da mesma forma que as chibatas eram escondidas da grande população no Rio de Janeiro na primeira década do século XX, entende? Então é por isso que a gente precisa estudar esses movimentos sociais dentro do nosso país. Porque eles falam das condições dessa sociedade, eles falam é lei, porque era proibido em lei os castigos físicos, mas eles ainda eram aplicados, porque nem tudo que está na lei do nosso país significa que é cumprido na prática. E isso até hoje, minha gente, isso até hoje. Então, essa foi a revolta da Chibata. Espero que vocês tenham entendido. Deixe os seus comentários e compartilhe com seus amigos. É super importante. Nós temos vídeos aqui no canal todas as terças, quintas e domingos. Beijinhos. Tchau!